4,4%. Nenhuma sessão até o momento com votação manual em papel. Nenhuma. Não há ocorrência de prisão de candidaturas, de candidatos, não candidatos com prisão, 66 ocorrências com prisão de não candidatos e 277 ocorrências sem prisão. Em número absoluto, as urnas de votação com identificação biométrica, 71.843 urnas. E aí temos alguns outros dados que estão sendo distribuídos às senhoras e aos senhores. Pergunto, antes de abrir as perguntas, se alguns dos ministros gostariam de fazer alguma manifestação. Senhor presidente, só para esclarecer, com relação ao Rio de Janeiro, especificamente Niterói, as eleições estão correndo. Ministro João Otávio de Noronha, o corregedor-geral eleitoral. Havia uma grande preocupação por parte da mídia com relação a Niterói, ao Estado do Rio. As eleições estão transcorrendo em clima de normalidade absoluta, não há fila, não há problema de biometria, como eu já havia dito em várias entrevistas, que o problema no Rio não era um problema das urnas, não era um problema de biometria, mas alguma falha do TRE no treinamento de funcionário. O TSE mandou uma equipe, uma força-tarefa para o Rio de Janeiro, fez um planejamento com o vice-presidente e com o corregedor da Justiça Eleitoral, que tomaram a frente, já que no passado o presidente havia tomado atitudes que complicavam o processo de votação pelo sistema biométrico, e tudo transcorre normalmente. Às 18 horas já devemos ter o boletim do Rio, às 17 horas deve acabar. Portanto, não temos nenhum problema com a biometria, aliás, no país. A biometria não está sendo um problema. A força-tarefa e o reforço no treinamento propiciou um resultado satisfatório. Agradeço ao ministro João Otávio de Noronha. Penso que podemos, Juliana, passar então às perguntas. Por favor, o nome, veículo, estamos transmitindo ao vivo. Boa tarde, ministros. Ministro Toffoli, Letícia de Oliveira, da Globo News. Primeiro, tirar uma dúvida aqui, ministro. No número de ocorrências, há muitas ocorrências que dizem aqui outros motivos. Se a gente for elencar, principal motivo, divulgação de propaganda, aí vem esses outros motivos, muitos ali no Rio de Janeiro, e depois boca de urna. Se o senhor pudesse detalhar alguns, se de repente, não sei se tem alguma relação com aquela morte em Mossoró, de um eleitor que aguardava na fila. De outros motivos, uso de documento falso para votar, pessoa embriagada, que então colocada como ocorrência, mas que não gera uma prisão, aglomeração de pessoas, que também não é lícito no dia das eleições a aglomeração de pessoas. Então, são série de outros motivos que, se forem elencar, seria, então, uma lista muito grande. São alguns exemplos. Gostaria também de registrar a presença do ministro Admar Gonzaga, pediria para o cerimonial para providenciar, então, uma cadeira para Sua Excelência vir à mesa também. Com relação àquela morte em Mossoró de um eleitor que aguardava na fila de votação, o TSE já recebeu algum tipo de informação mais detalhada, se isso tem alguma repercussão na votação? A informação que recebemos é que ele não era eleitor no local, ele estaria se deslocando ou fugindo de uma perseguição, algo assim. Mas tudo isso teremos o detalhamento, ou seja, aquele crime, esse homicídio, não tem relação com a eleição ou com disputa eleitoral. Ok. E eu queria uma avaliação do senhor justamente sobre a biometria, como a gente ouviu o corregedor, né? Mas uma avaliação sua. Então, a avaliação é positiva, como já havia dito durante o próprio
processo de votação do primeiro turno que as falhas eram pontuais e que iríamos fazer a verificação das razões destas falhas. Aqui no Distrito Federal, como já foi divulgado, foram falhas de equipamento na identificação, que foram substituídos esses equipamentos, e no Rio de Janeiro foi reforçado o treinamento e, com isso, se superaram as dificuldades da identificação biométrica. E até onde temos informação, está ocorrendo de maneira absolutamente tranquila, adequada, sem maior demora, como já relatado pelo ministro João Otávio de Noronha. Bom dia a todos, bom dia, ministro Toffoli, aqui, Natália Record. Natália Vale, TV Record. Até agora não tem nenhum lugar com votação manual. Não há nenhum Gostaria local. só que o senhor comentasse positivamente. Houve, inclusive, uma urna que foi objeto de um ataque, através de incêndio, que jogaram algum tipo de combustível na urna e ela foi incendiada no local, no município de Porteirinha, Minas Gerais, Escola Estadual Miguel José da Cunha. O flashcard foi retirado, foi recuperado, não há nenhum problema em relação àqueles que já haviam votado. E aí, então, se continua a votação com urna de contingência que substituiu, urna eletrônica de contingência que substituiu esta urna que foi objeto deste ataque. E é crime. É crime, o ataque à urna é crime e a pessoa foi presa, evidentemente, em flagrante e está presa. Depois haverá o inquérito e uma eventual ação penal, aí já é a cargo da polícia e do Ministério Público Eleitoral. Ministro Francini, Diário do Poder. Eu queria saber, ministro, dessas 1.733 urnas que foram substituídas, alguma delas é uma urna biométrica? Foram urnas biométricas e quantas? Houve episódios de urnas biométricas que foram substituídas. 425 urnas biométricas foram substituídas, o que corresponde na proporção das urnas biométricas, do total de 71.843 a 0,58%. Obrigada, ministro. Agradeço. Ministro, Pedro Peduzzi, da Agência Brasil. A gente foi informado que houve algumas prisões de pessoas com selfie, que fizeram selfie na hora de votarem, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Queria saber se está tendo alguma cobrança a mais agora, se mudou alguma coisa nesse procedimento. A orientação é exatamente pedir para a pessoa deixar o celular na mesa de recepção de voto e não ir até a urna com o celular, para se evitar exatamente que se divulgue em quem está votando, porque o voto é secreto, o voto é sigiloso e é necessário que a Justiça Eleitoral, então, faça a orientação devida para que, através de um registro fotográfico, a pessoa não possa depois dizer ou mostrar este voto que eventualmente tenha dado. Agora, é evidente que a Justiça também não faz uma revista nos eleitores antes de entrar na cabine de votação, porque evitamos qualquer tipo de constrangimento ao eleitor, de tal forma que pudesse desestimular a pessoa a exercer o seu dever de voto. É uma orientação. Eu mesmo, quando fui votar, e penso que várias pessoas aqui, as senhoras e os senhores presentes, já chega na fila, a pessoa pede o documento com foto para fazer a identificação e já orienta. Pergunta, está com o celular, não está com o celular? Inclusive, quando eu estava na fila para votar agora há pouco, eu percebi até que várias pessoas já foram até sem o celular, ou deixaram no carro, ou deixaram com alguém, e foram já para a sessão sem o celular. Houve um reforço de orientação nesse sentido, em razão do número grande que houve de divulgações no primeiro turno. Mas no quadro aqui que vocês entregaram não tem especificado as prisões por selfies, né? E o senhor confirma se houve alguma prisão por isso, e onde foi, quantas foram? Em relação aos selfies especificamente, deixa eu verificar, mas
Alguma não, né? Não tem, né? Está nos outros motivos, né? Motivos, exatamente. Alguma outra pergunta? Rinaldo de Oliveira, da TV Bandeirantes. Presidente, é o seguinte, vários boatos estão se espalhando pelas redes sociais, também pelo WhatsApp, dando conta de que Alberto Youssef teria sido morto ou teria se matado, etc. e tal. Isso está repercutindo, e eu mesmo já recebi uns 2 ou 3 aqui no meu, colegas também já receberam. Eu queria saber do TSE o seguinte, se vocês se preocupam com esse tipo de boato que está se espalhando e se isso pode atrapalhar a lisura dessa eleição. Olha, a respeito disso, eu nem consigo entender o que isso tem a ver com o processo eleitoral. Se, eventualmente, alguma candidatura se sentir prejudicado por boatos, aí eu falo em tese, ou algum tipo de atuação de alguém, cabe ao interessado provocar a Justiça Eleitoral. Se for na disputa presidencial, o Tribunal Superior Eleitoral. Nos 13 estados e no Distrito Federal em que há segundo turno, se for na disputa estadual local, provocar o Tribunal Regional Eleitoral. Não cabe, em relação a boatos, a Justiça Eleitoral tomar alguma medida de ofício, não tem cabimento. Me permite também talvez um dado técnico. No âmbito da liberdade de expressão, há também a liberdade de ser informado, de obter informação, e, mais importante ainda, é que essa informação seja livre, porque concebe-se que o cidadão tenha a sua própria percepção, seu próprio juízo de valor sobre os fatos noticiados. Isso, digamos assim, faz parte do núcleo central da liberdade de expressão consagrada constitucionalmente. Então, cada um tem o direito livre de acreditar naquilo que quiser. Exatamente porque esses e-mails, eles dizem que as pessoas, que esse fato só vai ser divulgado depois da eleição, está causando um certo medo, um certo tumulto, por isso que eu queria saber se o TSE se preocupa com isso. Só para complementar, Rinaldo, a pergunta, a custódia dele, ele está sob a custódia do Estado. Aí é o poder executivo que detém a custódia que pode dar informações. Pelo que estava aqui comentando o ministro João Otávio, parece que o ministro da Justiça deu declarações a respeito deste tema. Não é aqui, na Justiça Eleitoral, o âmbito para responder sob a custódia de alguém que não está custodiado em razão de uma determinação da Justiça Eleitoral. Me desculpe, então, só insistir, eu não estou, obviamente, atribuindo isso à Justiça Eleitoral. Eu estou perguntando se a Justiça Eleitoral se preocupa com esse tipo de boato que se espalha para fazer medo nas pessoas para que não votem nesse ou naquele candidato. Aí eu penso que o ministro Fux deixou claro aí um posicionamento. Parece importante a gente frisar que a Justiça Eleitoral preocupa-se com tudo que possa perturbar a tranquilidade das eleições. É lógico que nós nos preocupamos. Nós queremos que as eleições se transcorram num clima de normalidade, com a verdade à tona. Agora, o que eu quero dizer a você, tem alguma atitude que a Justiça Eleitoral possa tomar agora? Não, nenhuma. Esses boatos correm a mais. A pessoa que você se refere está custodiado com a Polícia Federal. Portanto, o Ministério da Justiça, através do seu ministro, já esclareceu que ele está vivo. Toda a investigação a respeito desse boato, se há um intuito criminoso, se há uma intenção de prejudicar até o pleito eleitoral, cabe à Justiça, cabe à Polícia Federal apurar. Nós não agimos ex officio, nós não tomamos a iniciativa, ou mediante uma representação dos advogados, dos partidos, ou mediante a investigação própria da Polícia Federal. Quer dizer, o que nos preocupa é qualquer coisa, qualquer tormento, qualquer notícia
que perturbe a lisura das eleições. O desejável é que as eleições transcorram num clima da maior harmonia possível e com a verdade imperante. Sérgio Pastor, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. A minha pergunta ainda é com relação às urnas. Segundo o secretário de TI, a tecnologia das urnas é de 2004 e até agora o Rio de Janeiro foi o local onde teve o maior número, né, de trocas de urnas, substituição de urnas. Queria saber por que não foi providenciado isso antes para que não desse problema. As urnas eletrônicas estão funcionando, não há até 12h34, no último balanço que recebemos de todo o Brasil, nenhuma sessão com urna de papel, com urna de lona e voto em papel. Ou seja, a Justiça Eleitoral se organiza, funciona e não há nenhum tipo de problema. Esses casos ocasionais, pontuais, não são suficientes para que se diga que há alguma falha na organização da eleição. De qualquer sorte, a cada tempo o tribunal vai licitando novas urnas, evidentemente, e aquelas que vão ficando obsoletas vão sendo substituídas por modelos mais novos, porque todo o equipamento tem um desgaste natural e, portanto, a Justiça Eleitoral estará, evidentemente, como de rotina, comprando novas urnas, sempre lembrando que, ao contrário de outros países, no Brasil foi a própria Justiça Eleitoral que desenvolveu todo o processo de votação eletrônica. A única coisa que se licita e se compra são os equipamentos, porque nós não somos uma fábrica de chip, nós não somos uma fábrica de flashcard, nós não somos uma fábrica, né, daquele painel da urna, né, de equipamentos eletrônicos. Então, o que se compra é isso. Agora, tudo foi desenvolvido internamente no tribunal, os softwares, os programas, os sistemas, todos desenvolvidos aqui dentro. Só para complementar, ministro, mas esse número 265 urnas substituídas está dentro da expectativa esperada pelo TSE? Até um pouco abaixo do que é a média do primeiro turno, do que foi a média no primeiro turno e do que foram em eleições anteriores. Pessoal, vamos...